Caros treinandos, sejam bem-vindos ao curso Princípios da Eletrotécnica, curso elaborado e ministrado pelo Vetor Elétrico, Treinando Energia, centro de treinamento virtual com aulas à distância e presenciais em company. Peguem caderno e caneta e se preparem para as anotações que, logicamente, serão necessárias ao longo desta aula. Parem o vídeo se necessário e a gente continua. Bom, o curso Princípios da Eletrotécnica começa realmente da base. Então, esta é a fase 1, etapa 1, primeira aula. Nós vamos começar bem na base para que você adentre logo depois ao mundo da eletricidade, da energia elétrica, da eletrotécnica, não é isso? Então, vamos pela base, começando do princípio, como a gente diz, começando do começo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que para acessar a segunda etapa desse curso, vocês logicamente têm que ser aprovados na etapa anterior. Para acessar a segunda, né, vocês vão ter que ter essas aulas a partir desta, né, a partir desta primeira aula, vocês vão ter outras aulas dessa etapa 1. E para acessar a segunda etapa, vocês precisam saber algumas coisas. Primeiro, conhecer e concordar tacitamente com essas metas que eu vou falar para vocês agora, certo? Prestem atenção. Dar as definições de matéria, corpo, molécula e átomo. Isso é básico para a eletrotécnica, vocês têm que saber. Matéria, corpo, molécula e átomo. Vocês têm que conhecer as principais partículas da matéria e analisar seus efeitos. Dissertar sobre a divisão da matéria e a constituição do átomo. Como um átomo é formado. Vocês têm que saber isso aí, não é? Desenhar o modelo atômico de Bohr. Não é difícil. Rapidinho vocês vão entender. Daqui a pouco nós vamos ver qual foi o modelo atômico proposto por Bohr. Emitir o conceito de elétrons livres e explicar sua importância. Vocês vão ver, muito em breve, que elétron livre ou elétrons livres nas camadas ou na chamada camada de valência é muito importante, talvez a mais importante noção de eletricidade, de energia. São os elétrons livres. Você vai ter que distinguir o que são corpos bons e maus condutores. Por quê? Porque existem aqueles que conduzem bem a eletricidade e tem outros que conduzem mal ou nada. Você vai ter que saber a diferença entre eles. Você vai ter que conceituar carga elétrica e sua unidade. Vai ter que provar a existência da eletricidade. A eletricidade, na verdade, já existe na natureza. O homem apenas descobriu, conheceu e praticamente dominou para o seu próprio proveito, certo? Você vai ter que enunciar as leis gerais da eletricidade. Isso é básico para conhecer a eletrotécnica. Você vai ter que dar a diferença entre carga e elétron do próton e do nêutron. Cada um possui a sua, certo? O elétron, o próton e o nêutron. Você vai ter que enunciar, dar a diferença entre essas cargas, certo? Você vai ter que descrever os tipos de eletrização. Existem algumas formas de você eletrizar um corpo eletrizar o outro, certo? Então você vai descrever esses tipos de eletrização. Conceituar campo elétrico e a sua unidade. Desenhar e definir linhas de força. Saber o que é densidade superficial da carga. Preste atenção. Ter noção do que é poder das pontas. Você já pode ter ouvido na vida aí um eletrotécnico, um engenheiro elétrico falar, quando se refere a para-raios, de poder das pontas, certo? Então você vai ter que saber o que é poder das pontas e ter noção disso aí, tá? Você vai ter que ter noção do que é poder das pontas. Então vamos começar, como nós dissemos, lá do início. Vamos lá então, a matéria e a teoria atômica. Vamos ver a matéria e substância, quais são os seus conceitos. Veja só, o mundo físico, esse mundo em que nós vivemos, é todo ocupado por matéria, é ocupado pela matéria. A matéria preenche o mundo físico.
tudo aquilo que forma os corpos, tudo aquilo que forma os corpos, e pode ser percebido por nossos sentidos, é matéria. Ou seja, resumindo, tudo que os seus sentidos, tudo que o seu corpo, sua visão, sua audição, seu paladar, seu olfato, seu tato percebe, é matéria, certo? O planeta inteiro, então, o nosso planeta inteiro, seus solos, as rochas, a atmosfera, os mares, os rios, oceanos, as plantas, os animais e mesmo uma pessoa como nós, a madeira, o vidro do qual se faz o bulbo da lâmpada elétrica, são exemplos de matéria. Tudo isso aí, como nós dissemos, o mundo físico é preenchido por matéria. Cada tipo de matéria é uma substância, né? Se tudo isso aí, se a matéria preenche o nosso planeta, imaginem quantas substâncias existem. Milhares de substâncias, certo? Então vamos ver a noção de átomos e moléculas. Vamos começar por aí. Numa hipótese, vamos supor que nós temos uma gota d'água. Observe uma gota d'água. Imaginem dividindo essa gota d'água em duas outras gotas, lógico, menores. Você vai pegar essa gota original e dividi-la em duas. Se for necessário determinar as características dessas outras gotas que foram divididas, que saíram da gota maior, da gota original, será possível verificar que elas são iguais, elas são idênticas à gota maior, à gota original, certo? Elas continuam então sendo duas gotas de água. De uma gota de água, você dividiu em duas gotas de água, continua sendo água. As duas gotas resultantes são águas. Elas então continuam sendo a substância água. A gota original era água. As duas gotas resultantes continuam sendo a matéria água. Daí, nós poderíamos fazer uma pergunta que aí já se torna até óbvia, uma pergunta evidente. Se é possível dividir ainda mais as gotas de água e do mesmo jeito as gotas menores resultantes continuam a apresentar as mesmas características da matéria original, a água, certo? Nós tínhamos uma gota, dividimos em duas. As duas continuam sendo água. E se a gente pegar essas duas e dividir em outras mais gotas, elas continuam apresentando as mesmas características da matéria original, da substância água? É uma pergunta. A resposta: na verdade, as substâncias elas apresentam uma porção mínima que continua apresentando as mesmas características originais daquela substância do qual elas vieram. Só que não é possível você dividir ad eternum, para sempre, uma substância e continuar tendo partes da mesma, semelhantes. Não, ela tem uma porção mínima que é chamada de molécula. Então nós temos uma porção mínima na qual você pode dividir qualquer substância, certo? Você divide, no caso nós estamos usando a substância água. Nós partimos de uma gota, dividimos em duas gotas, depois em mais gotas, mais gotas, mais gotas. A pergunta foi, se nós continuarmos dividindo essas gotas de água, nós vamos continuar tendo partes da substância original, a água, com as mesmas características? Essas minúsculas, microscópicas partes continuarão sendo água? A resposta é não. Nós temos uma porção mínima chamada molécula. Nós vamos ter a molécula da água, que é até onde você pode chegar à divisão da substância água. Você chega na porção molécula. É a menor parte, então, na qual nós vamos conseguir dividir uma substância que continua tendo as mesmas características da substância original. Tá certo? Então, quando nós chegarmos na molécula da água, parou a divisão. Aquela molécula ainda continua sendo água. A molécula de água tem as mesmas características da água, mas nós não podemos mais continuar dividindo e tendo água. Certo? Então, assim, de repente, ainda continua a dúvida, aí vem outra pergunta.
A própria molécula, a porção mínima na qual nós podemos dividir uma substância, a própria molécula pode ser subdividida, mesmo que perca as suas propriedades originais, quer dizer, as propriedades originais da substância a qual ela pertence, no caso a água. Nós podemos dividir essa molécula, a porção mínima de água, e continuar tendo, ou melhor, nós podemos dividir mesmo que ela perca a característica da água? A resposta é sim, tá? É sim, mas acontece o seguinte, nós subdividimos a molécula, mas dentro dela já vão ter 3 estruturas e não serão mais água. Nós temos 2 iguais entre si e diferentes de uma terceira. Nós temos 3 estruturas, 2 iguais e uma diferente das outras 2. As 2 estruturas iguais, e isso nós estamos falando da molécula da água, são chamadas de H, e H é o símbolo de hidrogênio. A estrutura diferente é chamada de O, que é o símbolo, a notação de oxigênio. Essas 3 estruturas não estão livres dentro da molécula, elas são interligadas por uma força, por forças que fazem com que elas se liguem e interajam entre si. Tá certo? Então, essas 3 moléculas, ou melhor, essas 3 partes da molécula, né, essas 3 estruturas, 2H e o O, interagem entre si por forças que as ligam. Então, a molécula da água é representada desse jeito, né? A vermelha, esse círculo vermelho, a bola vermelha, é o átomo de oxigênio. Vocês veem que aí dentro da bola vermelha existe a letra O, que é de oxigênio. E as 2 esferas cinzentas, né, com a letra H, que vem de hidrogênio. Sendo assim, a água fica com 2 moléculas de hidrogênio e dois átomos de hidrogênio. A molécula da água fica com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui nós representamos, então, 5 moléculas de água. Se você juntar essas moléculas, juntar mais e mais, de repente você vai ter uma gota de água, certo? Mas átomos, mas já chega a ser água, são moléculas de água. Ou seja, nós temos aí 5 moléculas. Vocês veem que nos círculos, nas bolas azuis, nós temos H, hidrogênio. E na bola vermelha, nós temos O, oxigênio. Ou seja, em cada molécula nós temos 2H e um O. Aí nós representamos a água, então, pelo símbolo, né, H2O. É assim que você representa a água, uma molécula de água, tá certo? Do mesmo modo como nós representamos a molécula da água em H2O, nós podemos representar as moléculas de todas as outras substâncias. Todas as outras substâncias também têm, né, essa representação. No caso aqui nós temos então a molécula do hidrogênio, o hidrogênio sozinho. Já não é mais água, não é molécula de água, é uma molécula de oxigênio, ou melhor, de hidrogênio. Onde nós temos a molécula, o elétron, representado pela esfera vermelha, e a esfera azul representa o núcleo do átomo. E lá dentro do núcleo nós vamos ter o próton, né? O próton, que pode ser acompanhado de um nêutron, 2 nêutrons ou nenhum nêutron, certo? Então, o símbolo do hidrogênio é H. Ácido sulfúrico, vocês lembram do ácido sulfúrico? Pode ser que alguns não se lembrem mais ou nunca tenham visto, mas as baterias chamadas baterias de carro, de trator, né, eram ácidas, eram chamadas de baterias ácidas. Depois vieram as alcalinas, etc, foi modernizando, mas essas aí as primeiras ácidas continham ácido sulfúrico, que era muito corrosivo, né? Os mecânicos, as pessoas tinham contato, quando pingava ácido sulfúrico nas suas roupas, fatalmente essas roupas eram furadas, né? O ácido sulfúrico conseguia furar tecido. Então era ácido sulfúrico com PbO2, era peróxido de chumbo. Era ácido sulfúrico e peróxido de chumbo era a formação das baterias chamadas ácidas. E o nosso amigo ácido sulfúrico é representado, tá aí, a molécula dele é representada assim, ó. Quantos átomos nós temos aí? Nós temos 7 átomos, né? Nós temos 4 átomos de oxigênio,
esferas vermelhas, nós temos um átomo de hidrogênio, aliás, 2 átomos de hidrogênio, esferas cinzentas, e um átomo de enxofre, esfera amarela. Então, 4 de oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de enxofre. O, oxigênio, H, hidrogênio, e S é a palavra enxofre escrita em latim, que é sulfuro, escreve com S, né? Por isso que é o S. Então, o símbolo da molécula de hidrogênio é H2SO4. 2 hidrogênio, 1 enxofre, 4 oxigênio. Existem muitas substâncias criadas pela própria natureza e outras elaboradas pelo homem. O que acontece? De repente, a nossa tabela periódica, que vocês vão ter acesso, vocês vão precisar dar uma olhada nela depois, está lá muitos elementos que estão na tabela periódica que foram descobertos pelo homem. Descobertos, mas já estavam na natureza. Mas mesmo assim, pela curiosidade do homem, pela pesquisa, desenvolvimento da tecnologia, se descobriu vários outros elementos que foram acrescentados à tabela periódica. Isso aí também graças ao início, né, com os alquimistas. Por exemplo, plutônio. É um material que infelizmente é lembrado, quando você fala em plutônio, você lembra de bomba atômica, né? Esse material é usado principalmente na fabricação da destruição da bomba atômica. As estruturas que formam as moléculas, vamos repetir, que é para ficar bem gravado para vocês. As estruturas que formam as moléculas das substâncias são chamadas de átomos, certo? As substâncias são formadas por átomos. E os átomos são formados por algumas estruturas. Por exemplo, um átomo de hidrogênio, H, um átomo de oxigênio, O, átomo do elemento carbono é C e o átomo do elemento enxofre é o S. A molécula de água, vamos repetir também, é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Essa molécula é representada quimicamente, como nós falamos, por H2O. Onde vocês verem ou ouvirem H2O, sabe que está se referindo à nossa água. Quando se representa a molécula de água por H2O, significa que 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio têm forças interagindo no espaço, formando essa molécula, mantendo os 2 átomos de hidrogênio unidos ao átomo de oxigênio. Quando as moléculas de uma substância são formadas por átomos iguais, nós chamamos essas substâncias de substâncias simples, certo? Exemplos de substâncias simples: oxigênio, o hidrogênio, o zinco, o alumínio, o cobre, certo? E essas substâncias citadas são substâncias simples. As substâncias compostas, por sua vez, têm suas moléculas formadas por átomos diferentes. Exemplo, o cloreto de sódio, que é o nosso conhecido sal de cozinha, NaCl, né? Visto que sua molécula apresenta um átomo de cloro e um átomo de sódio. Veja só, Na, sódio, Cl, cloro. Então, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. A água, alguns outros sais e ácidos também são exemplos de substâncias compostas. Guarde isso, repetindo, substâncias compostas têm suas moléculas formadas por átomos diferentes. A formação dos átomos. Os átomos de todos os elementos são formados pelos mesmos tipos de partículas fundamentais, que vemos lá nas definições das coisas que você precisa saber para passar para a segunda etapa do curso. Saber a carga de elétron, átomo e nêutron. Olha só, aí nós falamos agora que todos os átomos são formados pelos mesmos tipos de partículas fundamentais. Segundo a teoria de Bohr, em todos os elementos, os átomos são aglomerações de partículas cuja disposição é geralmente comparada ao sistema solar em miniatura. É isso que a teoria de Bohr diz, que os elementos dos átomos
Aliás, todos os elementos, em todos os elementos, os átomos são aglomerações de partículas que parecem, essa aglomeração parece muito com o sistema solar em miniatura. Isto é, representada em escala quase infinitamente menor, lógico, né? Se equiparada às possíveis dimensões da estrela que ilumina o sistema solar. Essa estrela é o Sol, uma estrela de quinta grandeza, mas é o nosso Sol, né, que ilumina o sistema solar. É o centro do nosso sistema planetário, né? E se você comparar um átomo com o sistema planetário, realmente eles serão muito semelhantes. E Bohr já tinha descoberto isso. Vamos ver aqui, olha lá. O que é isso aí? Observe bem essa reprodução. Nós temos ali, à nossa esquerda, essa bola bem alaranjada e amarelo-alaranjada, bem grande, é o nosso Sol. E ao redor dele, essas esferas todas aí, bem pintadinhas, bem dispostas, elas não são colocadas exatamente desse jeito, né? Elas são nessas esferas, não são colocadas em fila desse jeito. Mas tudo bem. Essas bolinhas coloridas aí, bonitinhas, são os planetas ao redor do Sol e estão dispostos em órbita. A partir daqui, ó, do Sol para cá, aqui, ó, está a Terra. Aqui o Sol, aqui a Terra. Vejam só. Analisem bem e vamos ver a seguinte figura. Aqui. Aqui está representada um átomo. É a representação de um átomo. Lembra alguma coisa para você? Aqui à nossa direita. O núcleo, os elétrons, nêutrons e prótons. Vamos à figura. Núcleo, elétrons, nêutrons azulzinhos e os prótons vermelhinhos. O que é que nos lembra isso aí? Vocês já sabem, aqui, ó, o Sol, o sistema solar. O átomo lembra o sistema solar. Aqui, no centro seria o Sol. Aqui seriam os planetas. Mas, na verdade, isso aqui é uma representação de um átomo. Aqui está o núcleo e aqui estão os elétrons girando ao redor do núcleo. Sol, planetas, sistema solar. Certo? Então, a teoria de Bohr diz que o átomo é uma representação em miniatura, muito miniatura, do sistema solar. Tá certo? O átomo é constituído principalmente de uma parte chamada núcleo. E vocês vão saber por quê. Por que primordialmente de uma parte chamada núcleo? Porque nessa parte está concentrada praticamente toda a massa do átomo, no núcleo. Então, o átomo é constituído primordialmente de uma parte chamada núcleo e de partículas chamadas elétrons, que giram em torno desse núcleo. Tá certo? O núcleo contém duas partículas, prótons e nêutrons. Vocês viram lá. Aparece o núcleo, aparecem os elétrons. E o que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Eles possuem aproximadamente a mesma massa. Tanto o próton quanto o nêutron possuem praticamente a mesma massa, que é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron. Certo? Daí que a gente afirma, né, que praticamente toda a massa do átomo está no seu núcleo, na massa dos prótons e dos elétrons, prótons e nêutrons, visto que o elétron praticamente não tem massa. Essas três partículas fundamentais do átomo, o próton, o nêutron e o elétron, também são chamadas de partículas subatômicas. Então aqui, nós encerramos a primeira aula da primeira etapa, da primeira fase do curso Princípios da Eletrotécnica. Logo depois vocês vão fazer uma avaliação, que é individual, que nós chamamos de feedback. Por que feedback? Que é uma avaliação do seu aproveitamento em cada aula, tá certo? Só que é individual. Ninguém faz junto, ninguém faz em grupo. É individual. Cada um faz o seu feedback, cada um faz a sua avaliação da aula. E eu tenho certeza que todos vão se sair bem, tá certo? A elaboração desse curso é um trabalho do vetor elétrico treinando energia, feito aí nas datas, feito e atualizado nas datas que vocês estão vendo aí. Espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Eu tenho certeza que sim. Basta prestar atenção
né, seguir, porque foi bem mastigado, né? Mas é assim, a nossa intenção é essa, que a coisa seja bem mastigada, seja bem fácil, né? Bem fácil e bem básico, para que você chegue lá em cima, você vai ter que ter a base, né? Igual um edifício, não tem jeito. O edifício pode ser alto como for, mas se não tiver uma base bem feita, ele pode ruir. Então, seu conhecimento também é difícil. Você precisa dessa base que você está vendo agora, tá certo? Deixe tudo anotadinho, a sua apostila pode, né, colocar observações, se imprimir, se não, faça no caderno, deixe as observações todas feitas no caderno para você comparar depois com a apostila, com essa aula que vocês acabaram de ver, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, né, e até a próxima aula do vetor elétrico. Até lá.